Ora, muito bem, bem-vindos a mais uma sessão do Interiorizar. Desta feita, temos connosco Carlos Silva, que é secretário-geral da União Geral de Trabalhadores, da UGT, e também presidente da Assembleia Municipal de Figueiró dos Vinhos, entre outros. No caso, agradecer antes de mais ao Carlos por ter aceitado este convite. O Carlos até nasceu em Alfama, mas decidiu centralizar-se, digamos assim, em Figueiró dos Vinhos, mais precisamente em Campelo. Porquê? Bem, antes de mais, os meus agradecimentos pelo convite, pela generosidade de fazermos esta web conference, que agora está muito em vulgo. Em segundo lugar, dar-lhe nota que Alfama era e é um dos bairros típicos de Lisboa, onde uma grande parte da nossa comunidade desta região centro se acomodou nos tempos de dificuldade, sobretudo a partir dos anos 20, 30 do século XX, sobretudo na área da estiva no Porto de Lisboa, trabalhando sol a sol, e quando havia, conhece, há um livro antigo dos Estados Unidos, Ao Lodo no Cais, ou do Elia Kazan, com o Marlon Brando, um dos principais papéis, onde se dava a história nos Estados Unidos, nos portos, havia a necessidade de centenas de trabalhadores, ou que procuravam trabalho, se apinharem logo de manhã, com o braço no ar, a perguntarem a alguém que precisa trabalhar, precisa de matar a fome, tenho família para alimentar, e a mesma coisa em Lisboa. E durante aqueles anos difíceis, onde uma parte importante dos portugueses do interior se deslocalizaram precisamente para as cidades do litoral, foi na procura de melhores condições de vida e de trabalho. E Alfama foi um repositório, tanto que os meus avós eram daqui de Campelo, de Figueiró dos Vinhos, a minha família, toda esta região, ali se concentrou, e houve uma altura nos inícios dos anos 60, quando eu nasci, quando chegava à rua, andava na escola, quase toda a gente era daqui de Campelo, do Singral, se concentravam naquele tempo, e das daqui para o litoral, para trabalhar melhores condições de vida e trabalho, e os meus avós, os meus tios, a minha família, daqui de Figueiró, a maioria deslocalizou-se exatamente para a Alfama, como muitas outras famílias para outros bairros de Lisboa, na procura de melhores condições de vida e sustento. E, portanto, nasci lá, todos os anos vinha passar férias a Campelo, portanto aqui no Concelho de Figueiró dos Vinhos. Há amores que não se perdem, há afetos que se mantêm. Uma parte importante da minha família ficou cá concentrada. Quando se reformaram, a maior parte deles voltaram às origens, que era um desejo antigo de toda a imigração, fosse ela interna ou externa. E, portanto, depois conheci aqui aquela que seria a minha futura mulher, foi aqui professora em Campelo, na nossa aldeia, conhecemos, casámos, olha, acabámos por fazer aqui a nossa vida e não estamos arrependidos desse passo. Estas localidades, apesar de tudo, ainda vão perdendo gente quase a gota-gotas. Como é que o teletrabalho, que papel pode ter esta tendência do teletrabalho para ajudar a reverter este processo? Sérgio, o que aconteceu com a pandemia, sobretudo no nosso país e na nossa região do interior, foi há poucos dias, inclusivamente, abordado pela Ministra do Planeamento e do Ordenamento do Território, Ana Abrunhosa, quando veio dizer que, à conta da pandemia e a possibilidade de haver teletrabalho, levou muitas famílias para o interior de Portugal. A mesma coisa aconteceu em Campelo. A minha aldeia, como as outras aldeias em redor, o Concelho de Castanheira de Pera com as suas aldeias, e também Figueiró dos Vinhos, que é uma coisa que nós conseguimos atestar pelo número de obras e de beneficiação que foram feitas em muitas casas particulares, receberam muitas centenas de famílias que são oriundas daqui, que decidiram regressar por conta do pânico, por conta do medo, da preocupação dos seus filhos, e portanto, a partir do momento em que o teletrabalho, que é uma matéria prevista no Código de Trabalho já há muitos anos, mas que era simplesmente residual, passou a ter, digamos, aqui uma amplitude que não estava, digamos, nas cogitações de ninguém. Ora, havendo rede de telemóvel, havendo rede de transmissão de dados, tendo havido uma melhoria das comunicações no interior do país, não chega a todo lado, mas as nossas aldeias hoje é um facto, isso permitiu que muitas famílias, inclusivamente eu, como secretário-geral da UGT, durante 3 meses estive confinado em Campelo, e a UGT não deixou de contar com o seu secretário-geral e com o seu executivo, porque o teletrabalho permitiu-nos que fosse utilizado como uma ferramenta que permitiu a presença, a proximidade e a ligação que o movimento sindical tem que ter aos trabalhadores e às empresas. Ora,
isso permite almejar um futuro, digamos, mais risonho, porque as pessoas hoje com o teletrabalho e com esta experienciação que aconteceu nos últimos meses, podem ter encontrado aqui, digamos, uma forma também de, a partir do momento em que a pandemia seja conquistada, e esperemos que isso seja no ano que vem, rapidamente, muitos quererão manter esta possibilidade, a chamada conciliação da vida privada, familiar e pessoal, com o trabalho, permitindo que trabalhem em Campelo, noutra aldeia qualquer do país, porque as suas decisões, o seu trabalho, aquilo que é a prestação do seu serviço a uma empresa ou ao próprio empreendedorismo, permitem esta nuance, o que me parece muito importante. O Carlos, como mencionou, também esteve em teletrabalho. Quais é que foram as principais diferenças? Bem, as principais diferenças, primeiro, temos uma liberdade que nos está mais restringida num determinado aspecto, porque a preocupação de quem está ao longe acaba por ser tentar acudir a tudo e a todos, sem ter a certeza que lá chega. E, portanto, é uma preocupação que, em vez das 7, 8, 9 horas diárias, acaba por estar disponível 24 horas. Segundo, o facto de estarmos em casa permite-nos também, salvo, enfim, as devidas distâncias, estar com a família, estar com os filhos, estar com os animais, termos as nossas terras para tratar, termos os nossos amigos para conviver, muitos estão reformados, e portanto isto também nos cria, digamos aqui, uma maior disponibilidade para a comunidade. Foi o que aconteceu nos meses de confinamento aqui em Campelo. Naturalmente que acudia em teletrabalho às questões da UGT, mas simultaneamente nunca perdi o contacto com agentes da minha terra, da minha região, e o facto de estar aqui à mão de semear das pessoas, dos amigos, dos colegas que vivem na Castanheira, em Figueiró, aqui nos concelhos limítrofes, permitia que também outro tipo de atividades estivesse mais disponível para as abraçar do que quando não estou em teletrabalho. Porque quando estou em Lisboa, o problema da distância também posso fazer teletrabalho em Lisboa. Mas é diferente estar na sede, no nosso local de trabalho, estarmos vocacionados e dimensionados só para essa questão, recebendo trabalhadores, marcando reuniões, e quando estamos em casa, a nossa gestão é diferente. Pode levar mais tempo, pode ter mais interrupções, mas a verdade é que conseguimos conciliar muito daquilo que é a nossa atividade profissional com a nossa atividade familiar e pessoal. Muito bem, muito bem. Uma última questão. O que pode cada um de nós fazer para ajudar a dinamizar a zona do interior onde vive? Bem, essa é uma pergunta difícil, porque se eu soubesse responder, Sérgio, certamente a maior parte das nossas aldeias não estavam desertas. Em primeiro lugar, eu quero dizer ao Sérgio que há que consciencializar-nos que o nosso país é um país atomizado em termos empresariais. As empresas são pequenas e estão quase todas situadas e localizadas no litoral, das grandes empresas. Quem tem investido no interior do país, há coisas que tem que ter e tem que saber antes de investir. Tem que ter boas vias de comunicação, tem que ter telecomunicações e perceber que os custos dos transportes, nomeadamente o pagamento de portagens, a deslocalização para as zonas de exportação ou até para a zona de entregas de encomendas, tem que estar facilitada pelo Estado. E isso até hoje ainda não acontece. Ora, as pessoas normalmente localizam-se, sediam a sua família quando há serviços públicos, quando há a farmácia, o serviço das finanças, o centro de saúde, a escola, que é fundamental, o atendimento aos idosos. Isso tem acontecido um pouco, sobretudo nas sedes dos concelhos. E é importante que os mais jovens possam olhar para o interior como uma oportunidade e não como uma primeira reação que aconteceu na minha aldeia e muitas aldeias em redor. Filhos e netos de pessoas que faleceram, que viviam e vivem em Lisboa, a primeira coisa que tiveram foi o instinto de vender tudo o que cá tinham. Ora, isso significa um corte radical com o passado, com o embrião familiar, e nunca mais cá voltam. E quem tem vindo são pessoas como no Casal de São Simão, que é uma localidade conhecida do concelho de Figueiró dos Vinhos, onde eu diria que mais de 90%, tirando o restaurante do Fernando Antunes e do filho, não é, que é as varandas do casal, toda a gente que lá vive é tudo gente fora daqui, e que procura no interior do país um outro modo de vida, um bem-estar, precisamente para, enfim, repousar e refletir daquilo que são as dificuldades do dia-a-dia, sobretudo socioprofissional. Ora, cabe a cada um de nós
tomar a decisão de olhar para o país como um todo. Portugal é pequeno, de lado a lado, são 200 quilómetros entre a costa e o Alentejo, sobretudo ali na zona de Évora, é mais longe no norte, mas somos um país extraordinário e não deixarmos apenas para os mais velhos a possibilidade de nos radicarmos aqui. O meu avô, há 50 anos, levava um dia inteiro para vir de Lisboa até a Campelo. Eu hoje faço este percurso numa hora e meia. Portanto, não é desculpa a demora do trânsito. Não é desculpa que não existam serviços públicos de qualidade. Não é desculpa que não existam serviços de proximidade à comunidade, como existem sobretudo nas sedes dos concelhos. Há uma coisa que é preciso continuar a investir. E isso aí depende muito das autarquias, das assembleias municipais, dos executivos municipais e de cada um de nós. É investir, sobretudo, na nossa terra. Criar empresas, criar emprego e permitir que as pessoas se radiquem aqui. Porque quem estuda na Universidade de Coimbra aqui ao pé e depois acaba o curso, olha para a sua terra, onde estão os seus pais, onde conhece os amigos e o que é que faz? Ou é empreendedor e fica cá e cria um negócio, ou tem a sorte de encontrar uma empresa que entretanto se instalou e pode cá ficar, e é nesse sentido, vai-me permitir, eu não estou a fazer campanha eleitoral, mas vou dizer, Figueiró dos Vinhos, com a criação do espaço Só Numa, pode permitir que algumas empresas, nomeadamente as startups, ali se instalem. Uma startup hoje na área informática, como acontece em muitas localidades do país, pode trazer para cá muitos engenheiros jovens. Podem trabalhar aqui e fazer teletrabalho para todo o mundo. Sim. Para a China, para os Estados Unidos, para o Japão, para a Europa. Ora, é nesse sentido que eu apelo, não apenas às gentes da nossa terra, aos mais jovens da idade do Sérgio, que é um rapaz interessado, que olha para a sua terra, que preocupa-se com as questões de interioridade e que este pequeno programa, pequeno mas simbólico, possa também ajudar a desiludir aqueles que se querem ir embora. Tem é que criar ilusão e criar-lhes razões para cá continuarem. Os empregos também estamos numa altura de perceber que através do teletrabalho e das videoconferências e do trabalho à distância há outro tipo de ferramentas que nos podem permitir ficar por aqui. É fácil dizer porque eu tenho emprego. Mas se não tivesse, Sérgio, se pudesse voltar atrás no tempo, eu, com aquilo que sei hoje, talvez investisse no nosso conselho e criasse aqui alguns postos de trabalho. O facto de estar na UGT, é um cargo político ou sindical, cria-me dificuldades por causa do distanciamento. Mas enfim, como eu há muita gente a pensar, e fico muito feliz por ver tanta gente a ter-se radicado aqui ainda de forma temporária, mas há uma coisa que eu tenho a certeza, o humano é gregário, e estou convencido que ao fim de 8 meses de pandemia, muitos criaram o hábito e raízes para cá ficarem de vez. É naturalmente esse o desejo que deixam, e naturalmente dizer também ao Governo e às autarquias locais que têm uma enorme responsabilidade. Portanto, caro Sérgio Godinho, fale com presidentes de Câmara, fale com membros do Governo, atraia essa gente e eles coloquem políticas ao serviço das pessoas, sobretudo para não deixarem que o interior fique moribundo. Muito bem. Eu ainda lhe ia perguntar qual é que era a mensagem para interiorizar, mas acho que já acabou de responder. Muito obrigado, Carlos. Sérgio, um grande abraço. A melhor forma de interiorizarmos o interior é vivê-lo, senti-lo, apaixonarmos por ele e depois darmos o exemplo aos nossos amigos e trazê-los cá, nem que seja para almoçar em nossa casa, para jantar, para passear, porque há sempre qualquer coisa que fica. Um grande abraço, votos de boas festas e bom trabalho, Sérgio. Obrigado. Um grande abraço, Carlos. Muito obrigado.